Bem-vindos ao Cinema Sem Limites, esse espaço que cruza filmes, ideias e filosofia. E hoje eu vim trazer um pouco mais sobre a minha trajetória no meu mestrado, sobre o cinema marginal brasileiro. E esse vídeo é sobre 3 livros fundamentais para entender cinema e para entender também a história do Brasil. O primeiro livro que eu quero destacar aqui é esse aqui, Rogério Sganzerla, Encontros. É um livro que trata de vários textos escritos pelo Sganzerla ao longo da sua carreira como crítico de cinema, como teórico, como historiador, entrevistas também, da década de 60 até os anos 2000. Aqui o Sganzerla traz importantes conceitos de cinema. Isso é importante lembrar. Na maioria dos casos, nós acabamos recorrendo a autores estrangeiros, na maioria europeus, Didi Huberman, Rancière, que são autores muito bons, mas esquecemos que temos autores cineastas aqui no Brasil. E esse livro traz teorias importantes desenvolvidas pelo Rogério, como o conceito de câmera cínica, não é? Que é uma câmera que não necessariamente quer mostrar para o ator que ela está presente ali. É uma câmera que vai filmando de maneira escondida, deixando a liberdade para o ator atuar. É uma maneira que o Sganzerla defendia de atuar, que não era a mimesis, não era uma imitação, mas sim uma atuação performática, que a gente vê muito nos seus filmes, né? Principalmente nos filmes feitos pela Bel Air Filmes. Também temos aqui conceito de cinema do corpo, cinema da alma, não é? E para ele o cinema do corpo é aquele cinema mais visceral, com mais ação, que traz movimentos, né? Uma inquietação no corpo, literalmente. E já o cinema da alma é o cinema com menos movimento, onde os personagens mantém muito diálogos e traz muitos temas psicológicos, não é? Muito existencialismo, né? Muita filosofia existencialista. E o Rogério Sganzerla defende esse cinema do corpo, mais visceral, da ação, dos impulsos, né? De questões ligadas à sexualidade, à contracultura. É um pouco isso que ele quer dizer com o cinema do corpo. Tem também entrevistas que ele dá sobre o cinema brasileiro da década de 60, que era o cinema novo, o grande cinema hegemônico. Ele mostra por que ele não vê com bons olhos o cinema novo, por que ele rompe com o cinema novo. É um grande erudito, não é? Um cineasta que também foi teórico do cinema. Esse livro aqui é fundamental, gente, para quem quer fazer uma pesquisa sobre cinema brasileiro. O segundo livro que eu recomendo é o livro do Deleuze, Cinema 1, A Imagem em Movimento. Esse livro aqui abriu meus olhos, né, para entender o cinema como algo não abaixo da filosofia, mas algo no mesmo nível. Entender que como o cinema também produz pensamento, não é? E aqui ele trata do cinema clássico, que é esse cinema que o Sganzerla chamava de arrumadinho, né? Porque o Sganzerla também pensava junto com Deleuze em certos pontos, que é esse cinema onde tudo é encadeado, né? Onde tu assiste uma cena e consegue imaginar como é que vai ser a cena seguinte, né? Tamanho a didática, a clareza daquelas cenas. É um cinema com início, com meio, com fim, com personagens bons e personagens ruins, muito bem marcados, né? Tem um bonzinho e um mal, não há dúvida, não é? E tem uma história que sempre tem um início, um meio e um fim. E ele entende esse cinema clássico, o Deleuze entende como um cinema com muitos cortes. Por isso que é imagem em movimento, né? Porque tem sempre movimento, né? Sempre tem um corte que é para deixar tudo muito claro para quem está assistindo, não é? Então, esse livro aqui também recomendo para quem quer estudar cinema. Tem que ler, gente. É obrigatório ler o Cinema 1, Imagem e Movimento do Deleuze. E para finalizar, eu trago aqui o livro do professor Roberto Machado, Deleuze, Arte e Filosofia. Esse livro aqui me abriu para o segundo livro do Deleuze sobre cinema. Eu falei agora há pouco sobre o Cinema 1, Imagem e Movimento,
Mas o Deleuze também tem um livro chamado Imagem e Tempo, que é sobre cinema moderno. E antes de ler esse livro, do Deleuze, eu li o livro do Roberto Machado, que ele me trouxe, né, uma interpretação sobre o Imagem e Movimento. Então, quando eu cheguei no Imagem e Movimento, já cheguei mais preparado, né? Aqui também, o Roberto Machado traz o pensamento de importantes filósofos, como o Spinoza, o Nietzsche, o Kant, o Foucault, e nós sabemos que a filosofia é a base de muita coisa. Então, para a gente estudar cinema, a gente tem que conhecer filosofia, né? Muitos autores, principalmente no meu caso, que estudei cinema marginal, aqueles filmes faziam muita referência à filosofia, principalmente à filosofia nietzschiana. Então, como é que eu ia, né, estudar cinema sem ter as bases da filosofia? E isso é atemporal, seja qual for o recorte, seja qual for o tema que você for trabalhar no seu mestrado, no seu doutorado sobre cinema, você vai ter que ter conhecimento de filosofia, gente. E eu indico o livro do Roberto Machado sobre o Deleuze, em que ele fala sobre as teorias do Deleuze sobre cinema e também traz as teorias de Spinoza, Foucault, Nietzsche e Kant. Então, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, né? E vou aproveitar para dizer que o próximo vídeo vai ser sobre como elaborar um problema de pesquisa acadêmica. Como fazer uma pergunta, não é? Porque a alma do teu trabalho de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, vai ser o teu problema, a importância da tua pergunta. Porque a banca avaliativa não vai te dar uma bolsa de mestrado ou doutorado se você não tiver uma pergunta interessante para responder. Então fica ligado e inscrito aqui no canal, porque o próximo vídeo vai ser sobre como elaborar uma pergunta acadêmica. Eu te espero lá.